R$ 200 de desconto. Essa é apenas uma das surpresas do porquê hoje é o melhor dia para você entrar para o método Fórmula Negócio Online. Olha aqui, atenção, clica no Saiba Mais aqui embaixo e dá uma olhada no que eu preparei para você. Hoje, E no vídeo de hoje do canal, tudo sobre Vasco e São Paulo por hora de escalação, análise, opinião, últimas notícias do tricolor e muito mais. E claro, sempre falando um pouquinho de mercado da bola, então vambora pro vídeo! Senhoras e senhores, estamos de volta, hein? Saudade, hein, rapaziada? Tá um clima tranquilão, Arnaldo com a camisa do Pink Floyd, São Paulo já campeão da Copa do Brasil, só esperando o ano terminar, mas ainda não escapou do rebaixamento completamente. Tem um jogo meio enroscado contra o Vasco aí, diante de várias circunstâncias. O Vasco em casa se tentando escapar da zona do rebaixamento. Enfim, tem muitos assuntos aí. O São Paulo meio no modo churrasco eterno. Rames Rodrigues, Arnaldo, é isso? Vamos falar dele, né, primeiro, depois a gente fala de todas as outras novidades do time para esse jogo com o Vasco, que eu também considero como você um jogo bem traiçoeiro. Vasco com tudo, o São Paulo ainda comemorando, né? Bom, o Rames Rodrigues, a sinalização do Dorival no jogo contra o Corinthians, primeira substituição para tentar colocá-lo com os titulares, já foi um indicativo que essa parte final da temporada vai servir muito para tentar introduzi-lo ao time principal. Aonde? Essa é a questão. Qual a melhor função? Onde ele pode se encaixar melhor, né? E o Dorival, na coletiva depois do Corinthians, já falou também que lamentava o fato do Rames provavelmente ser convocado para a seleção colombiana e não estar aqui nos treinamentos da data FIFA. Isso foi concretizado. Ele vai para a seleção colombiana a partir da segunda-feira. Então, essa partida contra o Vasco acaba sendo uma chance dele jogar como titular do time titular. Pero, né, o time titular desfalcado, né? Desfalcado de 3 jogadores suspensos, Rafinha, Beraldo e Caleri, e também do Luciano, porque vinha com dores, né? E aí... E Gabriel Neves se machucou, o Rames não substitui nem Rafinha, nem Beraldo. Mas Luciano e Caleri, ele pode substituir. Caleri, essa é a grande questão. Mas como seria isso, né? Porque o Luciano já vinha fora. Sim. E a grande questão, e o que foi treinado durante a semana, e pode ser a possibilidade da partida contra o Vasco, é o Rames numa espécie de último, de falso 9, ou o Lucas, revezando com o Lucas nessa situação de time sem centroavante. Lembrando que o Erisson ainda não está pronto também. E as opções do Dorival, nas ausências de Caleri, Luciano, Erisson, seriam David e Juan, né? Ou Alexandre Pato. Né? Ainda tem jogador mais da função, mas como a ideia é tentar utilizar o Rames o máximo nesse período, é bem possível que essa formação com Rames de falso 9 e tudo mais seja testada em São Januário. Então, pois esse a presença dele no time, e aí como falso 9, como você diz, ela deriva de outras conclusões ou outras coisas que a gente pode debater. Se ele jogar, acho que vai ficando mais reforçada a ideia de que o Alexandre Pato nem para esse ano está servindo mais. Então, que não deve continuar mesmo, já que é um cara da posição que talvez nem jogue. Esse é um ponto. O segundo ponto, a última coletiva do Dorival, quando perguntado se dá para encaixar todo mundo, como é que é, tal, ele falou, não, ruim é ter jogador ruim, ou jogador não sei o quê, jogador talentoso é sempre bom e tal. Então, ele meio que endossou aí uma possibilidade de ter muitos jogadores dessa turma toda junta. Por exemplo, Lucas e Rames, no mesmo time. Não que eles joguem na mesma posição, mas eles ocupam talvez um mesmo lugar do campo, né? Não que eles são iguais, mas eles ocupam o mesmo lugar. E o Dorival, me parece, vai tentando algumas coisas aí. Não só pelas ausências, mas porque ele vai tentando também. Sim. Começando pelo Pato, né? O Pato é o último da fila, né, Tironi? Literalmente. Atrás do David, atrás do Juan, seria atrás do Erisson, né? Ele hoje, mesmo sendo da posição, ele não mostrou condição de começar um jogo, por exemplo, né? Jogou de início lá contra o Flamengo, né, no Maracanã, com aquele time reserva. Inclusive, depois foi substituído pelo Rames, né? O Rames jogou meio nessa falso 9 no Maracanã. Primeiro jogo dele no São Paulo, contra o Flamengo no Maracanã, o Rames foi de falso 9 no segundo tempo. Então, acho que o Pato é o último da fila, não foi relacionado nas últimas partidas, permanência muito pouco provável, a não ser que em alguma oportunidade que ele tiver, ele faça uma coisa muito diferente, se espera. Aqui a classificação como visitante agora. O São Paulo tem exatamente a segunda pior campanha como visitante no campeonato. Fez 5 pontos.
Só Isso, tá na ao frente lado. do América. Ele consegue estar atrás do Curitiba, pra você ter uma ideia. Então, Curitiba e América também tem esses 5 pontos, mas jogaram mais fora de casa do que o São Paulo, né? Então o São Paulo tem Sim. mais partidas a fazer fora de casa que os Vamos dois. aos desfalques, então, e o time que pode ser o que o São Paulo vai jogar? O Rafinha, curiosamente, são jogadores capitães do time, né? Rafinha, Caleri e Luciano, enfim. Além do Arboleda, né? Já machucado na seleção equatoriana. Então, o São Paulo deve ter o Rafael, o Natan substituindo o Rafinha. A dupla de zaga, aquela que já foi reserva, mas hoje não é tanto, Diego Costa e Alan Franco, e o Caio na lateral esquerda. Em princípio, meio de campo titular, Maia, Alisson e Nestor. Aí o Wellington, Rato, Lucas e, no lugar do Caleri, possivelmente Rames Rodrigues. Se não, começa o Juan, mas possivelmente Rames Rodrigues. Então vamos formar o meio de novo para entender mais essa questão do Rames Rodrigues. O meio é o meio de sempre, Alisson, Maia e Nestor. Uhum. E aí é Lucas por um lado, pelo lado direito, provavelmente. Não, Rato. Rato pelo lado direito, aí o Lucas pela esquerda, é isso? E o Rames pelo meio? Como o São Paulo tem jogado, né, Tironi? O Lucas com a liberdade da esquerda para o centro. O time do meio para frente seria o time do jogo do Flamengo, do jogo do Corinthians. Só que sai sem o Caleri cara da e área. o Rames. Né? Que são jogadores diferentes, né? Bem diferentes. O Caleri não vai jogar de costa pro gol, brigando com o zagueiro, fazendo casquinha, não vai fazer isso. Aí teria que ter um revezamento entre Lucas, entre 10 e 9, né? Entre Rames e Lucas. Né? O Tricolor Essa faturou ideia com te bilheteria no ano de 2023. A resposta, a cifra já ultrapassou mais de 100 milhões de reais. Com detalhe, São Paulo ainda faz mais 5 jogos como mandante, certamente esse valor será ainda maior. Comparação com o ano passado, um número absurdo. Em 2022, São Paulo tinha uma média de faturamento por jogo de R$ 1.700.000. A média passou para R$ 3.200.000. São Paulo praticamente dobrou a receita com bilheteria na atual temporada. Só é importante ressaltar que a previsão de arrecadação era de 54 milhões de reais para esse ano. Como eu contei, São Paulo já ultrapassou a marca dos 100 milhões de reais, muito impulsionado pelos 24 milhões e meio de reais da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Desses 24 milhões e meio de reais, 19 milhões e 900 mil sobraram livres de impostos para o caixa do Tricolor. São Paulo, que tem a obrigação de vender 142 milhões de reais com atletas, não passou nem dos 50 milhões de reais. O crescimento, essa receita muito superior com bilheteria, pode acabar compensando e impedindo que o São Paulo precise vender tantos atletas para alcançar esses 142 milhões de reais. Só mais uma sobre o Tricolor. Alexandre Pato voltou a ser relacionado agora para a partida contra o Vasco nesse sábado em São Januário. Atacante que por opção havia ficado de fora dos 3 últimos jogos, não foi nem para o banco de reservas. Dorival Júnior entendia que tinha opções melhores. Quero falar agora sobre um processo. Bate ali na casa dos 20 milhões de reais. Não é assim uma negociação fácil, mas o São Paulo vai entender que o contrato novo que ele vai fazer com o Caio Paulista é um contrato onde você vai ter o parcelamento com o Fluminense. Então o Fluminense precisa aceitar essa condição que o São Paulo vai oferecer, e aí sim você tem uma discussão. Mas fato é que o jogador já foi inclusive avisado, já sabe, né, o staff do jogador já sabe que o São Paulo vai exercer essa opção de compra. Tudo depende agora dessa conversa entre São Paulo e Fluminense, para o Fluminense alinhar junto com o São Paulo a questão do parcelamento, para que aí sim você tenha sacramentada aí a negociação e a transferência em definitivo, o novo vínculo, a assinatura, a papelada, a questão de documentação, para você ter o Caio Paulista num novo contrato, um contrato definitivo, ele sendo jogador do São Paulo. Nicola, nessa quinta-feira, algumas pessoas me perguntaram se existe a chance de o Lucas Moura pintar no Flamengo. Fui até buscar depois na internet para ver se tinha alguma coisa e encontrei uma série de matérias quando ele ainda jogava no Tottenham em janeiro desse ano, dando conta de que o Flamengo tinha a intenção de contratá-lo. Vocês sabem que o presidente Rodolfo Landim prepara um super time para 2024. Ele quer deixar uma última grande impressão no seu ano de despedida da presidência do Flamengo. O nome do Lucas Moura poderia ser um nome super importante, especialmente porque o contrato dele no São Paulo se encerra em 31 de dezembro. Entrei em contato com o Júnior Pedroso, empresário do Lucas, e perguntei: Júnior, tem alguma chance de o Lucas ir pro Flamengo? E acrescentei: você acha que ele jogaria em outro clube brasileiro que não o São Paulo? A resposta do Júnior foi a seguinte, abre aspas: eu acho bem difícil. Nada é impossível no futebol, mas, conhecendo o Lucas, acho bem difícil. A identificação e o amor dele pelo São Paulo é uma coisa que transcende o lado da racionalidade, fecha aspas, e é baseado nessa última frase que o São Paulo está bem animado em relação à prorrogação do contrato. A ideia do presidente Júlio Casares é de oferecer um acordo de 3 temporadas
com um aumento salarial em relação ao que o Lucas ganha nesse momento. O Lucas tem faturamento entre salários, direitos de imagem e luvas de algo na casa de R$1 milhão por mês. O Tricolor entende que ele é absolutamente decisivo nesse processo de continuidade de um time que briga por títulos. Lucas Moura ficará no São Paulo ou jogará em um clube do exterior? Tô para te dizer que é a grande tendência de permanência. O Lucas está absolutamente feliz com tudo que tem vivido, não só ele, como a esposa e os 2 filhos. Bora mudar de assunto e falar a respeito. Hoje, pessoal, 6h30 da tarde, São Januário, Caldeirão aqui, lugar complicado de jogar. Vasco e São Paulo desfalcado aí, na Arnaldo já foi escalação, quem não joga. Então vai ser um jogo dificílimo e lembrando que estamos ainda no momento churrascada do campeão da Copa do Brasil, vamos ser sinceros, né? É difícil mudar a chave, não tem como. Ainda mais agora, né, que o São Paulo é o único da capital ou do estado de São Paulo campeão, né? Vide que Palmeiras e Corinthians não conseguiram nada esse ano. Palmeiras mais um ano sem Mundial, só para lembrar. Mas ainda falando do jogo de hoje, eu acho que eu preciso muito da vitória, no Z4, tomou uma piaba no último jogo contra o Santos, volta a São Januário, que estava interditado, o estádio vai estar lotado, assim, vai ser um jogo muito, muito difícil, lembrando do histórico do São Paulo fora de casa, que não é dos melhores, né, então assim, vamos ver, né, o São Paulo agora tá leve, né? Não tem pressão nenhuma, ainda que tenha a pressão de chegar até os 45 pontos e pontuar, para fechar de vez qualquer tipo de ameaça pelo Z4, mas acho que o principal que tem que ser levado no jogo de hoje é o desafio de vencer fora de casa. São Paulo ainda não venceu, São Paulo é a segunda pior campanha de time visitante, que é ridículo, um time campeão da Copa do Brasil, né? Então é isso, é o São Paulo de um lado no Campeonato Brasileiro meio que a força, né? Do outro se planejando para 2024 atrás de reforços aí. Tá só fechando de que forma vai ser pago o Caio Paulista. E vai atrás de outros nomes, não tenho dúvida nenhuma, né? Só pra fechar, cara, você vê, não necessariamente um clube precisa vender, né? O São Paulo consegue mais de 100 milhões de reais de receita, ele cobre o que ele deixa de vender, e se você contar que tem o prêmio da Copa do Brasil, que também não estava computado no balanço anterior financeiro, São Paulo tinha uma expectativa, se não me engano, de chegar até as quartas ou semi, né? Então, o São Paulo consegue muito mais premiação. Mas o São Paulo colocou que precisava chegar na final, ser campeão da Paulista e chegar na final da Sul-Americana e não chegou. Beleza, concordo também. Você perde aí no momento que você chega nas quartas em um e não deixa de ir na final no outro. Só que a premiação da Copa do Brasil é muito maior que desses 2 torneios se ele tivesse sido campeão do Paulista e campeão da Sula. E lembrando também que teve a receita da final, que foi algo meio que surreal, né? O São Paulo ainda tem mais 5 jogos em casa, que deve fazer boas receitas. Afinal das contas, a expectativa é que o São Paulo consiga novamente diminuir um pouquinho, ainda que seja a sua dívida, para que continue nesse caminho aí e volte a trilhar o caminho dos títulos, da responsabilidade financeira e de grandes contratações. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações, se puder nesse vídeo, como eu sempre peço. Deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo sábado a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Hoje é o melhor dia entre todos os dias para você entrar pro método Fórmula Negócio Online. Escuta aqui que eu tenho 5 surpresas. Surpresa 1, R$200 de desconto. Desconto exclusivo hoje. Você vai ter acesso a tudo com R$200 de desconto. Mas o desconto, né, é válido para hoje. Então, clica aqui no Saiba Mais. Surpresa 2. Além de todo o treinamento do método Fórmula Negócio Online, na versão 4.0, você vai ter acesso ao novo treinamento Mestre Afiliado, que é o treinamento completo para você ganhar dinheiro como afiliado do zero e começando hoje mesmo. O treinamento Mestre Afiliado já tem hoje mais de 120 aulas, passo a passo, simples, direto ao ponto. Então eu te mostro mais de 50 estratégias para vender como afiliado de forma rápida e comprovada. Tem estratégia para tudo, para quem só tem 1 hora por dia, para quem tem o dia todo, para quem quer aparecer, para quem não quer aparecer, tem de tudo. De longe, esse aqui é o melhor treinamento do mundo para você vender como afiliado
afiliado e faturar muito. E hoje você leva ele de bônus junto com o método Fórmula Negócio Online. Surpresa 3. Treinamento completo, novinho de verdade, feito agora, de Google Ads para afiliado, do básico ao avançado. Não é uma aulinha, é um treinamento completo de Google Ads para afiliados. Olha, na verdade, atenção aqui, eu não vou ficar falando mais tudo, é muita coisa. O que você tem que saber é, você vai receber todo o treinamento Fórmula Negócio Online, com tudo, para você do zero criar o seu negócio na internet mesmo sem saber nada. E mais todos os bônus, que no total hoje são mais de 20 bônus, se eu não me engano, que você recebe junto, de graça hoje, incluindo o treinamento novinho, né, de Google Ads para afiliados, novinho, treinamento de funil de vendas automático e muita coisa. Tudo isso pelo menor preço, R$200 de desconto hoje, com garantia total. Você entra lá, dá uma olhada, se você não gostar de qualquer coisa, em 7 dias eu devolvo o seu dinheiro. Então clica aqui embaixo no Saiba Mais, clica agora, correndo, porque realmente eu não sei até que horas eu vou deixar disponível.